Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug. Bora falar um pouquinho sobre testes? Nos últimos 2 vídeos aqui do canal, eu expliquei como estruturar uma aplicação para aplicar arquitetura clean com MVVM, mas o que eu senti falta é que eu não mostrei como essa arquitetura pode te beneficiar na hora de fazer testes. Então para o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre testes unitários. Vai ser uma introdução a esse assunto. A ideia é ser um overview sobre testes unitários, porque algumas vezes alguns devs, até com uma certa experiência, não sabem exatamente o que tem que testar ou como eles devem testar a sua aplicação. Então esse vídeo vai ser uma introdução e mais pra frente a gente vai fazer uma série de vídeos explicando mais a fundo como funcionam todas as camadas de teste da sua aplicação. Então nessa série de vídeos a gente vai abordar sobre testes integrados, teste end-to-end, teste manual, enfim, qualquer tipo de teste. E eu posso até falar um pouquinho porque que eu não acredito tanto em TDD. E para você não perder essa série de vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui do canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Mas bora falar sobre os testes. Para quem não conhece essa imagem, ela representa a proporção de testes que a sua aplicação deve ter. A base da nossa pirâmide é composta por testes unitários, a grande maioria de testes que a sua aplicação deve ter, a parte intermediária, teste de integração, e o topo, teste end-to-end. A proporção dessa nossa pirâmide é 70-20-10. 70% de testes unitários, 20% de testes integrados e 10% teste end-to-end. Digamos que se você tiver essa pirâmide de teste na sua aplicação com essa proporção, a gente pode falar que a sua aplicação ela é muito bem testada. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre testes unitários. O que é um teste unitário? E bom, um teste unitário ele é um teste com escopo mais reduzido. Os testes unitários eles são executados rapidamente. Cada teste ele tem que executar um pedaço da sua base de código e evitar acessos externos ao que você está testando. Então você não vai fazer acesso ao banco de dados, a sistemas de arquivos ou até mesmo a algum servidor. Tudo isso será mocado. E a ideia do teste unitário é você realizar testes de todas as possibilidades do seu código. Porque dessa forma você consegue garantir que uma alteração em alguma parte do seu código não altere o resultado esperado. Então é essa a ideia por trás dos testes unitários. Mas bom, como é que a gente pode estruturar um pouquinho melhor isso? Talvez você já ouviu falar do given, when e then. Essa é a forma mais fácil de estruturar um teste na sua aplicação. Given são as configurações do seu teste, when é a chamada do método que você quer testar e then é o resultado esperado. Então quando você ler o seu teste, você vai ler mais ou menos dessa forma. Dado um conjunto de configurações, quando eu executar minha função, eu espero essa saída. Calma, que eu vou dar só mais uma definição e a gente já coloca tudo isso na prática e vai ficar mais simples. Você provavelmente já ouviu falar dessa palavra, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou tentar explicar o que é um mock, mas vamos lá. O mock ele simula um objeto real, que se comporta como um objeto real, mas ele não é um objeto real. Porém, a função que usa ele acha que ele é um objeto real. Ficou confuso, né? Calma, vamos lá de novo. Imagina que a sua aplicação ela tem um servidor e esse servidor retorna um valor X. O seu teste ele não está testando o servidor, mas o método que você está testando utiliza esse servidor e você precisa chamar essa função para retornar o valor X. Você cria um mock do seu servidor, que nada mais é do que um objeto que simula o seu servidor, e você vai falar para o seu teste que toda vez que ele for usar esse servidor, ele vai retornar um valor X. E para os nossos testes, a gente vai usar essas duas dependências, o JUnit e o mock-k. O JUnit é o framework que ajuda a escrever teste, e o mock-k é para fazer nossos mocks. Uma prática bem legal aqui é criar uma estrutura de pastas dos nossos testes, seguindo a mesma estrutura utilizada na nossa aplicação. Então nesse exemplo, eu vou criar um teste da nossa camada de domínio, eu vou criar um diretório com o mesmo nome. O nosso teste ele vai ser realizado em cima da classe getCategories. E aqui, a gente pode começar a ver o benefício da separação de camadas do Clean Architecture. Como a nossa ideia do teste unitário é testar um escopo bem restrito, no nosso caso a use case, a gente sabe que tudo que está em outras camadas ou outras classes não vai ser testado aqui. Então, nesse caso, o nosso repository ele não será testado, ele vai ser mockado. E por que a gente vai mockar ele? Porque a gente vai passar esse nosso mock no construtor do nosso use case. Com isso, a gente consegue manipular o nosso repositório para se comportar da maneira que a gente precisar. Então bora, vai. Com a nossa classe criada, bora para o nosso primeiro teste. Para a gente ter um teste bem feito, a gente tem que validar todas as possibilidades existentes na nossa classe. Então nesse caso, a gente tem apenas duas possibilidades. Quando o nosso repository devolve uma lista de categorias,
ou quando ocorre alguma exceção e ele retorna uma lista vazia. Então vamos começar com o nosso caso de sucesso, quando o getCategories retorna uma lista com sucesso. Nota aqui que a gente tem que usar essa anotação @teste para identificar para o nosso compilador que aquilo é um teste. E é aqui dentro dessa função que a gente utiliza aquela estrutura given, when e then. Então a gente cria as configurações, nesse nosso caso, toda vez que o nosso repositório .getCategories for chamado, como é um caso de sucesso, ele vai retornar uma lista de categorias. Eu já deixei criado aqui para acelerar esse processo uma lista retornando 4 itens. O when é a nossa execução, quando a nossa use case realmente for chamada. A gente tem que armazenar o resultado dessa execução da nossa use case para usar ele no then, onde a gente valida o resultado. Como meu use case ele é uma função suspend, então eu tenho que rodar isso dentro de um bloco runBlock. Nesse caso, a nossa lista tem que possuir 4 elementos dentro. Então, bora executar aqui e ver o que acontece. Então tá tudo certo, apenas repassando, vai. Toda vez que o nosso repository.getCategories for chamado, ele vai retornar uma lista. Quando a nossa use case for executada, ela vai retornar uma lista contendo 4 elementos. Mas bora para o nosso segundo teste, que quando por algum motivo ocorre uma exceção. Bom, a estrutura desse teste será basicamente a mesma. Porém agora, no nosso when, quando o repository.getCategories ele for chamado, ele vai retornar uma exceção. E a nossa lista, o nosso resultado, ele tem que ser do tamanho 0. Viu? Os testes são até que simples. E é basicamente isso. Viu como esses testes são simples? É basicamente isso. Nos testes unitários, a gente tem que pensar que a gente só vai testar uma função por vez. E, consequentemente, uma possibilidade de execução por vez. E a gente tem que tentar testar todas as possibilidades possíveis dela, porque quando ocorre alguma mudança no nosso algoritmo, a gente vai conseguir identificar porque o nosso teste ele vai quebrar. Imagina que por algum motivo alguém alterou a minha use case e colocou um filtro lá dentro, que agora ela só vai retornar as categorias que começam com a letra B. Se eu espero todas as categorias e no meu teste ele só estivesse validando porque eu não estou recebendo uma lista vazia, esse teste iria passar. Porém, como eu valido se ele recebe todas as minhas categorias, que nesse caso são uma lista com 4 itens, o meu teste ele vai quebrar a partir de agora, porque ao invés de 4, eu estou recebendo apenas 2 itens. E bom, continuando falando do clean, digamos que você também vai testar o seu viewModel. A estrutura será exatamente a mesma. E agora, o seu mock ele vai ser a use case, o que você está recebendo no seu construtor. E você irá manipular ela da mesma forma para conseguir validar seus testes. Quando eu falei que o mock ele simula um objeto real, se comporta como um objeto real, mas na verdade ele não é um objeto real, é isso. O mock ele é transparente para a função que você está executando, ela acredita que aquele resultado é um resultado verídico do objeto que ela está chamando, mas você sabe que você está manipulando o resultado daquele mock. E galera, existem várias outras definições que eu ainda não abordei nesse vídeo, como por exemplo rules, stubs, spy, e eu vou deixar para abordar eles de uma forma mais profunda quando a gente for fazer a nossa série sobre testes. Então se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e até a próxima.